Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Trago para vocês nesse vídeo mais um equipamento que eu adquiri. Ele chegou para mim ontem, comprei aí pelo Mercado Livre esse isqueiro Zippo original, tá? Feito nos Estados Unidos. Aqui estão as especificações, vou mostrar um pouquinho a caixa para vocês. Como vocês podem ver, Genuine Zippo Lighter, feito nos Estados Unidos, né? Esse é o modelo 151ZL Laser-Ed. Eu pensei que fosse o Spectrum, até comprei pensando que era ele, ou Spectro, né? Aqui para o bom português, no Brasil. Então veio com esse nome para mim. Vou mostrar para vocês aqui. Essa é a caixinha. Aqui na caixa, na tampa da caixa, vem o manual de instruções. Já mostro o isqueiro. O manual de instruções aí vem em várias línguas. Ensina como usar. Não é interessante ver agora porque vai demorar muito para ver. Então quem tem já sabe como é que é. E esse é o isqueiro. Isqueiro Zippo original Spectrum ou Laser-Ed, né, como veio para mim. É um isqueiro bem bonito. Ele tem essa coloração aí justamente pelo espectro da luz, que é visível ao olho humano. Não é espectro de fantasmas, tá, pessoal, ou aparições aí. É espectro da luz. Então por isso que ele tem essa coloração. Eu achei interessante e diferente, porque na foto ele tem uma coloração um pouco mais forte, pelo que eu vi, e aqui ele veio com uma coloração um pouco apagada para mim. Mas eu não vou trocar por causa disso, né? Aqui na caixinha vem aí as escritas, é o básico aí. No isqueiro aqui, é um isqueiro pequeno. Deixa eu dar uma focada melhor nele aqui. Essa coloração aqui da lateral é um pouco mais forte do que essa. Essa aqui parece que veio um pouco apagada. Mas creio que seja assim mesmo. Ele deixa bastante marca aí porque ele tem um acabamento bem brilhante, bem liso. Essa coloração é bem bonita. Aí aqui a escrita Zippo. Vou mostrar para vocês a parte de baixo dele. Aí, eu não sei o que significa esse A, tá? O A, daí tem a marca Zippo, numeração 13. Não sei se é o tamanho dele. Eu sei um pouco só sobre esse isqueiro, sabe, pessoal? Aí embaixo tá escrito aí Brantford, PA. Eu acho que é a cidade onde que ele é feito. Certo? Então, vamos falar um pouco sobre esse isqueiro. Ele é feito todo em latão. Um latão parece de boa qualidade. E é um isqueiro aí que já está há mais de 80 anos no mercado, se eu não me engano. E pouquíssimas coisas foram alteradas no design da Zippo, né? Tem, claro, vários tamanhos e várias cores. Você pode até personalizar a cor se você quiser. Mas a estrutura dele, a plataforma, não foi alterada quase nada em 80 anos. Ele é um isqueiro muito bom. Eu não fumo, tá, pessoal? Também não indico ninguém a fumar. Mas esse isqueiro aqui é excelente, excelente na prática aí de bushcraft. Ou sobrevivencialismo, ou aventuras mateiras. Ele é excelente, por quê? Porque você pode colocar o fluido nele. Você dá poucas aqui ignições e já acende a chama. A chama ela é resistente ao vento, tá?
aí um vento fraco, ela resiste muito bem. Elas, claro, se tiver uma ventania muito longa, muito forte, você não consegue acender alguma coisa. E também ela não vai aguentar, né? Ela aguenta com um vento fraco, digamos assim, ó. Agora ela apagou, certo? Mas um vento fraquinho, ela aguenta. Você não precisa ficar batendo várias vezes aqui nessa pedrinha, raspando para acender. E tem uma trava, né? Essa trava e o isqueiro Zippo tem o barulho bem característico de um isqueiro original. O fluido que se utiliza nesse isqueiro é um fluido próprio, tá? Da própria marca Zippo, para queima. É uma queima assim mais limpa, né, digamos, e mais duradoura, e que também faz pegar mais fácil na ignição. Vou tirar ele aqui. Essa aqui é a capinha, ela fica solta. E a parte da trava é aqui, que fica presa no corpo do isqueiro. Aqui diz, né, para melhor resultado use o fluido Zippo. Aqui já está escrito aí o local, né, que é fabricado, o tipo de isqueiro, feito nos Estados Unidos, como tinha na parte de baixo da carcaça a numeração, né. Aqui, outro lado também algumas informações, tudo em inglês. Essa parte eu creio que seja feita de aço inoxidável. Tem um pavio aqui, esse pavio ele tem uma armação ali de, me parece ser cobre, para deixar o pavio reto e não ficar caindo. Aqui embaixo é o local onde que você coloca o fluido e faz a manutenção do isqueiro. Isso aqui dá para remover e trocar a pedra. Isso aqui é uma parte de filtro recortada, você tem que pegar aqui com algum objeto metálico para retirar ele até aqui, para colocar o fluido. Eu vou mostrar como é que se faz e já coloco um pouco mais de fluido para vocês verem. Pessoal, voltando aqui, o esquema é o seguinte: para colocar o fluido nesse isqueiro, você pega um canivete ou algo pontiagudo, né? Deixa eu dar uma afastada aqui. Aí você coloca aqui nessa parte, dá uma puxadinha de leve para puxar o feltro, certo? Aqui está o feltro, é assim mesmo, tá? Vocês vão colocar, quem tiver o isqueiro, tem que colocar esse tipo de fluido ou algum outro que seja inflamável, né? Esse aqui no caso é específico para o isqueiro. Então tem outro esquema aqui que você tem que colocar algo pontiagudo e fino para você puxar a tampinha. Aqui a parte do fluido, né? Da tampa do fluido. Isso aqui é para evitar vazamento e crianças mexerem nesse tipo de produto, porque ele é altamente tóxico, pessoal. Esse fluido ele é tóxico, ele é altamente inflamável, tá? Então é indicado já no próprio recipiente que se manuseie ele na parte externa e não interna da casa, porque ele prejudica aí a respiração, né, os pulmões. Ele é altamente tóxico, né? Ele pode matar em pouco tempo, então até mesmo quando cai na pele é perigoso isso. Tem que tomar um pouco de cuidado, não pode deixar aí um longo período. Olha, você coloca ele um pouco aqui. Como já tem o fluido no meu isqueiro, eu não vou colocar muito, mas se indica aí alguns segundos você colocando o fluido e deixando ele para baixo, para que o fluido desça até o pavio. Daí você me pergunta quanto que se coloca de fluido, pessoal, né? Eu coloco um pouquinho até encharcar a parte de dentro, que é uma espécie também de feltro, parecido com algodão. Então você coloca até encharcar, até ficar úmido, não a ponto de vazar, é claro. Ou tem pessoas que colocam vai colocando e conta cerca de 5 segundos. Coloca 1, 2, 3, 4, 5, para, entendeu? Espera um pouquinho
e coloco de novo mais 5 segundos. E dizem que é a maneira correta, mas eu não sei, né? Eu coloco até encharcar e deixar um pouco úmido. Você recoloca, abaixa essa espécie de mola e já está pronto para uso. Vamos ver. Aí. Já está com a chama de novo. Para apagar é só fechar. Excelente, pessoal, esse produto. Muito de ótima qualidade. Foi por isso que eu comprei. Estava querendo comprar já há algum tempo, porque eu sempre gostei dessa estrutura da Zippo. É um isqueiro que fica protegido, né? Tem resistência, uma resistência aí bem alta. A Zippo dá garantia aí vitalícia para os seus produtos. Então é bem interessante, quem quiser dar uma visitada no site deles. Você pode também inventar alguma coisa para não entrar água, tá? Porque ele não é à prova da água. Colocando uma fita isolante aqui ou uma borracha. Talvez futuramente eu mostre isso, como fazer. E no mais, pessoal, é isso, tá? Eu comprei aí mais para levar nas minhas aventuras, nos locais onde que eu precise utilizar aí o fogo para fazer uma fogueira. Então é excelente, você só pega, abre, utiliza a chama e é altamente durável, tá? O pavio você tem que comprar também com eles. Eu creio que também, além do fluido e a pedra também, é tudo marca Zippo, tá? É claro, não vou entrar aí no termo se você pode fazer isso, se você pode colocar outro tipo de combustível, eu já não sei. Talvez mais pra frente eu faça um teste, tá? Mas pessoal, no mais, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Ajuda bastante se inscreverem no canal, curtirem os vídeos e compartilharem. Muito obrigado e até mais.